Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto bastante polêmico que está aí na mídia e a polêmica continua. Nós vamos falar sobre a divisão aí, o racha que está tendo na Assembleia de Deus do Belém a respeito aí de proibições. Está acontecendo uma proibição, né? Dois pastores ou três campos aí ah, estão proibindo as lições da CPAD no seu campo. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho e não perca nenhum pedacinho aqui do comentário, pois está fora do sério. Assista aí comigo, nós vamos ver o primeiro vídeo comentado aí pelo pastor veterano aqui de Indaiatuba, falando aí sobre as lições. Assista aí, depois nós voltamos aqui para comentar a nota também do pastor vice-presidente ali do Belenzinho de São Paulo, tá bom? Vamos lá. Irmãos, a casa publicadora não vigiou, mandou um maluco escrever a lição. E ele escreveu heresia, defendendo o marxismo. Isso é coisa dos 600 diabos, não é de um só. De maneira que eu estou cancelando no campo a lição do próximo trimestre de adulto. Vocês vão ensinar a lição de jovens e adulto. Entendeu? Vão ensinar a lição de jovens e adultos. Eu não sou criança, mas eu sou nascido na Assembleia de Deus com 85 anos. Tem gente que se exibe, quer aparecer. Então, ele defende uma filosofia e pega isso para ensinar ao povo de Deus. O povo de Deus não é trouxa, não. Então, eu estou cancelando a lição. Me ensine a lição de jovens e adultos e mande a casa publicadora se virar com a dela, porque quem mandou ela escolher alguém que não presta para seguir a lição, certo? E a igreja não precisa disso, não. Então, prejuízo é dela, é problema dela. Entenderam? Uma lição do próximo trimestre de jovens de adulto não e professor não vai servir. Vai servir de jovens e adultos a nossa lição. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vou chamar quem aqui para orar. Opa, estamos de volta. Como eu disse, o negócio tá bombando aí, gente. O negócio tá feio. Estamos vendo aí uma guerra, né? Uma guerra aí ministerial dentro do próprio Ministério da Assembleia de Deus, pois a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, cresceu muito, né? E hoje a CGADB, né? A organização das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB e a própria CPAD também, que faz parte da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, essa união das Assembleias de Deus no Brasil, está tão inchada que agora parece-me que estão aí explodindo, né? Os presidentes, vice-secretários, o negócio parece que está feio aí, pois a discussão aqui é a respeito de um comentarista, né? Nós vamos falar aqui sobre ele, sobre a lição, e foi proibido essa lição em alguns campos da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Olha só, antes de eu entrar aqui já no comentário, eu vou citar aqui os comentários, tá? E antes de eu entrar aqui no comentário, já quero chamar você aí para fazer também o seu comentário aqui no nosso canal. Não deixe de acompanhar aqui até o final, assista até o final, gente. Não assista só um pedacinho, assista o comentário inteiro para você poder entender toda a matéria aí. Mas olha só, vai deixando aí o seu likezinho, ajude o canal aqui. Se você também puder se inscrever no canal, eu agradeço. O comentário aqui embaixo, você sabe, embaixo do vídeo, faça os seus comentários, nós estamos lendo, procurando responder aí na medida do possível, tá bom? Mas não se esqueça, deixa o seu likezinho chapado e maroto aí para ajudar o canal aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo aqui a matéria. Olha só, já há uma semana ou 2 semanas atrás, mais ou menos, houve essa polêmica, pois a lição das Assembleias de Deus, né, os que produzem essas lições da escola dominical, a CGADB, e da Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, a CGADB.
E nós estamos vendo aqui, gente, algumas polêmicas a respeito dessas lições, pois o comentarista está sendo chamado de marxista, gente. Comunista marxista, e tá falando aí que ele é da parte dos ideológicos aí, né? Dessas ideologias feministas e tal e tudo mais aí. Nós vamos ver a matéria rapidinho aqui. Nós vamos ver depois o outro pastor também, que daqui do campo de Indaiatuba, que também proibiu, e a nota aqui do pastor José Wellington Júnior aqui. Mas vamos lá. Olha só, a matéria a JM Notícia diz assim, tá no site, né? JM Notícias. Ela diz assim, ó: Abreu e Lima proibição da CPAD, comentada por Pomerning, que é um dos comentaristas, né? Que eu já comentei, pois eu fui secretário por 10 anos da Assembleia de Deus do Belém, fui professor de escola dominical e secretário da escola dominical. Então eu conheço o comentarista, né? Acho que, se eu não me engano, parece que é 3 ou 4 lições, né? Que ele comenta já, acho que é 3 lições ou 4 lições trimestre, né? Que ele já vem comentando aí. E pelo menos no meu ver ali, de acompanhar as lições, os comentários, os livros de apoio, eu não vi, sinceramente, nenhuma inclinação do escritor para o marxismo, para o comunismo, marxismo, feminismo, nada disso, gente. Então, não estou aqui julgando, fazendo julgamento aqui a respeito do pastor, né, escritor, e porque eu acompanhei, sei do que eu estou falando, porque eu acompanhei aí o começo, né, a primeira lição que o pastor comentou, e, né, e desde então estamos vendo aí, né, os comentários aí. Mas aqui, segundo esse pastor aqui de Abreu e Lima, Pernambuco, ele proibiu porque ele viu ali, tanto nas lições, né? Segundo ele, nas lições, e também aí em uma nota parece que, se eu não me engano, de doutorado do pastor, e defendendo aí várias posições ideológicas contra a fé, contra a nossa regra de fé, ou a regra de fé das Assembleias de Deus. Mas vamos lá. A revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, vincula a CGADB, que há uma vinculação, né? CPAD, CGADB, Assembleias de Deus, que, né, são as casas, né, Assembleias de Deus do Brasil, que isso é uma união das Assembleias de Deus pelo menos do Belém, e algumas outras que fazem parte aí desse campo geral aí, dessa união geral, e várias igrejas. Então tem várias igrejas que são ligadas ao campo da CGADB, ou pelo menos né, essa instituição, a CGADB. A Assembleia de Deus na cidade de Abreu e Lima, estado do Pernambuco, presidida pelo pastor Roberto José dos Santos, que foi o pastor aqui que proibiu, no campo ali, né, de Abreu e Lima, proibiu a lição, pelo menos a lição, não sei se a lição ou se, né, todas aí as lições da CGADB, mas essa lição, pelo menos, em particular, ele proibiu. Segundo secretário da Conversão, ele é segundo secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus, da CGADB, tomou uma decisão inusitada e talvez jamais adotada antes por um líder evangélico no Brasil, que foi proibir o uso de revistas das escolas dominicais, que será lecionada nesse trimestre agora. Parece que, se eu não me engano, domingo agora é a última lição do segundo trimestre, e no próximo domingo já começa a lição aí, a terceiro trimestre de 2021, cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, comentada pelo pastor Clayton Ivan Pomening. Então, como eu disse, conheço, né, o trabalho dele, tanto a revista como o livro de apoio, e pelo menos no meu ponto de vista eu não cheguei a ver nada sobre marxismo, comunismo, alguma coisa assim nas revistas, tá? Então, segundo as revistas que eu acompanhei dele, eu não vi nenhum tipo de inclinação para essa ideologia ou para esse pensamento esquerdista, comunista, marxista e tal. A revista,
é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, vinculada à CGADB. Vale destacar que antes de ser publicada a lição, o conteúdo é analisado minuciosamente pelo Conselho de Doutrinas da CGADB, que inclusive é composto pelos melhores teólogos das Assembleias de Deus do Brasil. Mas vamos lá. Segundo informativo que circula entre os membros e os professores da escola bíblica, em Abreu Lima, o presidente pastor Roberto José dos Santos suspendeu a lição, alegando que o comentarista da lição, pastor Cleiton Ivan, possui posições ideológicas marxistas, apologia à teologia da libertação e promoção de ecumenismo em ambientes confessionais assembleianos. Gente, para começar, sinceramente, nós temos visto, né, muitos pregadores, principalmente esses pregadores pregando essa teologia da prosperidade, que é um pensamento aí, né, europeus e tal. E olha só, essas teologias, ela vem de fora, e muitos abraçam essa teologia juntamente com a teologia, né, que nós aprendemos no Brasil. Então eles fazem uma mistura e colocam no púlpito, e esses mesmos pastores que até mesmo estão reclamando, estão criticando, estão até mesmo questionando a posição desse pastor Ivan, eles colocam no púlpito esses tipos de pregadores que falam sobre teologia da libertação, falam sobre teologia da prosperidade e, infelizmente, fica por isso mesmo. Agora, né, estão questionando não sei o que. Então, esse foi o primeiro, né, o pastor aqui de Abreu e Lima, lá do Pernambuco. O nome dele é o pastor Roberto José dos Santos. E o segundo aqui, após ele proibir, o segundo foi após Abreu e Lima, a Assembleia de Deus em Indaiatuba decidiu suspender lição da CPAD, Casa Publicadora. Publicadora não vigiou, diz, né, segundo aqui as informações, a Casa Publicadora não vigiou e colocou um maluco. Isso aqui é o comentário, tá, gente? Isso está no vídeo, você viu aí. Isso é um comentário tá? Então foi ele que disse isso. Vamos lá. Seguindo os passos da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, do Pernambuco, a Assembleia de Deus Ministério de Indaiatuba, filiada à Confradesp, presidida pelo pastor Raimundo Soares, que é o pastor presidente daqui do campo de Indaiatuba, decidiu suspender as lições da CPAD do terceiro trimestre de 2021, cujo tema é o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, comentada por Cleiton Ivan Pomening. O campo de Indaiatuba conta atualmente com mais de 200 igrejas, então é um campo bastante promissor, grande, né, gente? Sendo que o campo de Sorocaba, acho que tem mais ou menos ali já está chegando quase 800, 700 e tantas, quase 800 igrejas, né? E é um campo, né, um dos maiores, pelo menos da região. E aí o campo de Indaiatuba tem mais ou menos aí 200, quase ou mais ou menos 200 igrejas. Então é um campo grande e claro que, né, sempre há essa oposição, né? Há essa oposição entre os líderes, né? A gente sabe que há essa oposição, eles não querem perder, né? Porque cada um na sua liderança. O comentarista da lição, o pastor Cleiton Ivan, está sendo acusado de possuir posições teológicas marxistas, né? Como já foi lido na primeira matéria aqui, apologia à teologia da libertação e promoção do ecumenismo em ambientes confessionais, pelo menos dentro, né, da igreja ali, dentro do arraial das igrejas. Agora, gente, sinceramente, a gente faz esses comentários, mas quando você conhece o trabalho do pastor, você vê que às vezes é até mesmo um exagero, né, dessa liderança que também não tem muito aí a contribuir, né? Alguns desses daqui já têm o seu currículo um pouquinho,
né, maculado aí por algumas posições também que cometeram, por alguns erros, né? Então, fica meio difícil de você acreditar, e você não sabe em quem acreditar. Mas vamos lá, agora vamos aqui a nota, né, que o pastor aqui, José Wellington Júnior, colocou, que ele é o diretor, né? A diretoria da CGADB emite nota oficial sobre lição do terceiro trimestre de 2021. Então, vamos lá. Olha só. Pastor José Wellington Júnior Costa, o Conselho de Doutrina, a Comissão de Apologética e a Consultoria Teológica da CGADB apreciaram o caso e apresentaram seu parecer à mesa diretora da entidade, que se manifestou na tarde de sexta. A mesa diretora da Convenção Geral de Ministros das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil, reunida na manhã da tarde de hoje por videoconferências, publicou na tarde dessa sexta-feira, de e-mail, uma nota oficial sobre a críticas em mídias sociais. A revista Lição da Bíblica da CPAD, do terceiro trimestre desse ano. O Conselho Doutrinário, a Comissão de Apologética e o Consultório Teológico da CGADB haviam apreciado o caso nos últimos dias, apresentando hoje o seu parecer à mesa diretora da entidade que se manifestou nesta tarde. A controvérsia surgiu pela decisão da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, do Pernambuco, a suspender o uso em todo o seu campo eclesiástico da revista da Escola Dominical, que será lecionada no terceiro trimestre de 2021, comentada pelo pastor Cleiton Ivan Pomening. Em nota, a CGADB afirma que não concorda e não aceita as críticas vinculadas em mídias sociais, contrárias às lições adultas da EBD, do terceiro trimestre. Que o Conselho de Doutrina, a Comissão Apologética da CGADB e o consultor teológico da CGADB, CPAD, pastor Elenay Cabral, que é um dos mestres aí, que faz aí o comentário também, e tanto que ele é na mesa ali da casa publicadora, ele é um dos líderes ali, apresentaram parecer favorável pela utilização de todo o material em razão de não encontrarem nas revistas quaisquer conteúdos contrários à declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Deixa aí a sua participação, seu comentário, comente aí o que você acha dessa racha, né? Porque o que a gente estamos vendo aqui é um racha aí que está acontecendo, infelizmente. Infelizmente isso estava previsto, pois a igreja, a Assembleia de Deus, juntamente com a CGADB, CPAD, tem crescido muito. E quando há esse crescimento muito grande assim, sempre vai acontecer aí essa briga, essa disputa de poder, né? O negócio é com gente grande, né? Então, o pastor aí de Abreu Lima é um dos secretários, né? Ele preside ali na mesa da CGADB, então o negócio vai ficar bastante sério aí para mais para frente, beleza? Então, não se esqueça, deixa aí sua participação, comente e se você puder se inscrever no canal, agradeço aí. Deus abençoe.